Olá, eu sou o pastor Tiago. E eu sou a Luana. E esse é o programa Bem Casados, o seu programa semanal que traz instrução bíblica com relação a casamento, família, sempre baseado nas Escrituras, porque ela é a nossa direção, ela é a luz para o nosso caminho. Não é isso, Luana? Sim. E hoje é um tema muito importante, um tema muito relevante, inclusive é tema também de aconselhamento bíblico aqui, casamento e finanças, né? Hoje nós temos lidado, né, no contexto em que vivemos, muitos casais, muitas famílias não sabem administrar bem as suas finanças. Isso traz problema para o casamento, né? Sim, traz muitas consequências, né? Não saber organizar a vida do casal. Exatamente. Quando nós falamos de finanças, nós não só estamos falando de estratégia, né, e também de organização, mas nós estamos falando de adoração e também de espiritualidade, né? A forma como nós usamos o nosso dinheiro, a forma como nós investimos aquilo que temos, é muito relevante e revela também o nosso coração, né? Sim. E hoje nós temos convidados especiais, na verdade, todo o programa tem convidado especial aqui para falarmos sobre assuntos, como eu disse, relevantes. E quem estará conosco hoje, Luana? Sim, hoje vamos ter um convidado, casal, na verdade, muito especial. É sempre um casal aqui, o Rafael e a Karina. Eles são casados há 14 anos. A Karina, ela trabalha aqui no discipulado das mulheres, no design divino. E também o Rafael ajuda aqui na EBD como professor. E também ele é colunista, né? No nosso jornal semanal Notícias do Bem. Exatamente. Então, sejam bem-vindos, Rafael e Karina. Tão precioso é esse tempo aqui estar com vocês e poder compartilhar. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Olá, pastor. Olá, Luana. Assim também os telespectadores da IPP-TV. É um prazer estar aqui. Tema tão importante, tão relevante, né? Se a gente estuda isso, problemas financeiros hoje é a terceira maior causa de divórcio no Brasil. E para nós cristãos existe um chamado diferente para a gente entender. Então, tratar desse tema é super relevante. Então, muito obrigado pelo convite. Sim, uma bênção poder tê-los aqui e realmente, né, falar é importante, instruir, né, o povo do Senhor. Também temos aí princípios onde podemos aplicar a nossa vida em como nós lidamos com o dinheiro, né? Mas a gente sempre, olha, no aconselhamento, a gente sempre tem alguns casos assim, mais ou menos assim. Eu tenho a minha parte, você tem a sua parte, né? Eu faço aqui as minhas contas, depois a gente só reúne aí de vez em quando para você paga uma parte, eu pago outra. Bom, acho que a gente deve começar a falar a respeito disso, porque isso é presente, né, nos dias, nas famílias. Vocês devem escutar pessoas, né, famílias com relação a isso. Mas a pergunta é, devemos ter contas separadas, finanças separadas como casal? E qual que é o impacto disso, tanto na vida financeira quanto na vida espiritual do casal? Tá bom. Bom, vamos responder aqui, talvez de um ponto de vista bíblico e depois até um ponto de vista de como a sociedade fala sobre esse tema, para a gente poder entender. O que eu entendo, quando se casa, se forma um casal, existe uma união, se Deus abençoa e também traz filhos, se constitui a família, né? E dentro desse contexto, a gente tem que ter bastante preocupação. A minha sugestão, sempre quando eu falo de finanças, sempre quando eu falo de finanças para casais, é que não deve ter uma independência nesse sentido. Quero ter conta bancária separada, tudo bem, né? Mas as finanças como um todo, principalmente quando a gente olha para um casamento, ela deve ser compartilhada. Então, não existe a minha renda, a renda da Karina, ou a renda da Luana, a renda do pastor Tiago, ou dos casais que nos assistem hoje, né? Então, ter essa separação, eu acho que gera muita complicação. Do ponto de vista bíblico, como eu comento, quando a gente casa, a gente assume algumas responsabilidades e, por muitas vezes, a gente olha e fala, não, então o casamento engloba isso, engloba aquilo, mas ele também engloba a parte financeira. Então, a minha sugestão sempre é a renda do casal, a renda da família. E isso deve ser respeitado. Se a gente vai, né, para aquilo que a gente ouve, principalmente fora da igreja, muitas vezes se trata dessa maneira. Então, eu tenho as finanças, você tem as suas finanças, cada um se relaciona de uma maneira. Então, chega a conta A, eu pago conta A, fulano paga conta B, né? E cada um administra o seu dinheiro e coisa e tal. Existe também uma outra maneira de se pensar, e essa que eu acho que é a mais bíblica, que o autor do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é o Gustavo Cerbasi, que sem dúvida aí
é uma das maiores unanimidades de finanças pessoais aqui do Brasil, ele propõe isso. Então, se você quer enriquecer, claro que ali ele está trazendo uma visão do mundo do que é enriquecer, claro, né? Então, é um livro bom, tem lá seus espinhos, mas a visão dele já é essa. Se você quer crescer, se você quer enriquecer, você deve fazer isso de maneira conjunta. Então, do meu ponto de vista prático, bíblico, eu entendo que não deve ter independência. Claro, cada um pode ter os seus gastos, cada um pode usar uma parte da renda familiar, destiná-la para algumas coisas que são importantes para cada um, mas no conceito geral, finanças é parte do matrimônio, então isso tem que ser olhado como um todo. E também eu acho que parte da ideia, né, uma coisa que eu percebo assim nas famílias e nos casais, é o não cuidado com o outro, né? Então, às vezes existe essa questão porque talvez o marido não tenha aquele olhar das necessidades que a esposa tem, né, que comprar alguma coisa, ou também do próprio marido, né, as suas necessidades, e às vezes tende a querer ter uma vida financeira independente para comprar o que quer. Então, isso é um problema, né? Porque não envolve só finanças, envolve a questão, às vezes, do egoísmo, do não olhar para o outro, né? E, às vezes, também se faz uma administração financeira, né, na família pensando muito de forma egoísta, né? Do que eu estou precisando, né? Isso também afeta, né? Afeta. Demais. No começo do casamento, para mim foi muito difícil. Eu acho que isso pega muito no começo do casamento, né? Se você não tem essa virada, esse entendimento. E o Rafa, ele sempre teve essa visão de economia, de até mesmo economia em domicílio, né? Economia de casa e tudo mais. E eu não, eu tinha aquela coisa de que o que era meu é meu e o que eu faço com isso, também não sei direito o que eu faço. E ele falava, não, vamos juntar tudo. Eu falei, não, juntar tudo não, o que é meu, né? Então, assim, eu não tive tanta, né, essa educação, porque eu nunca lidei com dinheiro em todo momento como ele, né? Ele estudou, enfim, ele teve muito tempo aí para desenvolver isso. Então, era muito difícil para mim. E vou falar que, não falo que até hoje em dia é difícil, mas eu ainda tenho uma coisa que me segura um pouco, que ele me ensinou muito e me ensina demais, né, Rafa? Essa coisa de que tem que ser junto e ele vai explicar um pouquinho por que tem que ser tudo isso, né? E é interessante, né? Você falou dessa questão de, quando eu casei, eu não tinha noção de como administrar as finanças. Não tinha noção do que era dinheiro. Eu não tinha noção nem do que era dinheiro. Porque quando eu trabalhava, né, eu ajudava na casa dos meus pais administravam o dinheiro, né? E quando nós nos casamos e fomos para a obra missionária juntos, né? Em Arapongas, no Paraná. E aí, na época, a igreja conseguia pagar, uma igreja que nos tinha enviado naquela época, né, como missionários, ela nos poderia pagar, acho que R$300, né? Que era o salário mínimo, né? Exatamente. Nem atingia, né? Isso. Aí, quando eu cheguei para a Luana, eu disse assim, Luana, tu nem sabe, a gente vai ter um salário ótimo, R$300. Ela olhou para minha cara e falou, Tiago, sabe o que dá para fazer com R$300? Nada. E eu me achando um rico. Porque muitos anos no seminário eu ganhava, assim, uma oferta, né, meus pais me ajudavam. Cada R$20 era uma festa. Então, gente, tem R$20, né? E quando eu casei, eu falei, gente, R$300? Não precisa. Eu cheguei a falar, mas será que precisa tudo isso? Quando eu casei também, eu fazia estágio, né? E aí eu ganhava por aí, R$300. E o Rafa já trabalhava há muito tempo. Eu, não, meu dinheiro é meu, não tem mais que eu. Eu também segurava bastante. Isso é assim, eu era aquela pessoa que... Exagero de economia, na verdade, que não era economizar para realmente poupar, para ter alguma coisa, mas segurar o dinheiro, né? Não pensar no futuro, né? Não ter esse planejamento. E lidando com isso, assim, como ter um relacionamento saudável com o dinheiro, sendo cristão, como agir biblicamente na nossa vida? Não, muito bom, né? Eu acho que o primeiro entendimento que todo cristão precisa ter é que nós somos chamados para esse tema. Então, quando a gente vê Mateus 25, a parábola dos talentos, ali fala um pouco disso, né, que Deus dá 5, 2, 1, e Ele pede, né, como o Senhor que administra esse valor. Então, independente da sua área de formação ou aquilo que você atua, eu, por exemplo, claro, estou mais na área da contabilidade e da economia, minha esposa na área da saúde, né, então são ciências diferentes, todos somos chamados a sermos mordomos, né? Então, sempre quando eu abro a coluna de economia do
do Jornal do Bem, eu sempre uso o conceito do Olá, comunidade de mordomos, porque todos somos chamados para sermos mordomos. Só que a Bíblia coloca um padrão. Então, se você vai em 1 Coríntios 4, 2, lá fala que importa que o dispenseiro seja encontrado fiel. Então, quando a gente entende o nosso chamado da mordomia, o nosso relacionamento com Deus muda bastante. Então, a gente vai lá para Salmo 24:1, fala que tudo pertence a Deus. E o que a gente está aqui fazendo? Então, qual que é a nossa função do ponto de vista econômico e financeiro? Administrar os bens que pertencem ao nosso Deus. E administrar de uma maneira perfeita, correta, com fidelidade. Então, quando o cristão entende isso, né, e voltando até a sua primeira pergunta, quando o casal entende isso, é muito mais fácil você trabalhar a mordomia do casal quando os dois olham com um único foco, que é glorificar a Deus através da administração dos bens que Ele nos dá. Ele nos dá de maneira diferente. Algumas pessoas recebem 5, algumas pessoas recebem 2, algumas pessoas recebem 1. Mas, no contexto geral, esse relacionamento com Deus, ele é super importante. E quando eu entendo isso, então agora eu sei que eu sou um mordomo e estou administrando algo que não me pertence. Por isso que a expressão correta que a gente fala, eu devolvo o dízimo. Eu não dou o dízimo. Sim. Eu devolvo aquilo que Deus me deu. E Ele pede 1/10, ou uma parte daquilo que Ele nos deu, como prova de fidelidade. Então, para que esse relacionamento aconteça e que financeiramente todos nós sejamos despertados para isso, o entendimento do que é ser mordomo é o princípio básico de qualquer ponto de vista de finanças. E aí está uma grande diferença para o resto do mundo. Porque o mundo vai administrar as coisas com o conceito do meu, me pertence. Nós entendemos que tudo pertence a Deus e nós devemos administrar aquilo que Ele nos deu. Por isso que esse conceito, ou esta sabedoria, se a gente pode dizer assim, faz com que o nosso relacionamento mude muito quando a gente pensa em finanças. Eu sempre brinco, falo muito nas minhas aulas, né, que tem um pouco de romantismo, tem um pouco de beleza nisso, né? Então, né, é importante a gente ter esse conhecimento e tomar realmente isso como parte da nossa vida. O relacionamento com Deus vai mudar muito do ponto de vista financeiro quando a gente entende o que Deus espera da gente como mordomos e não como donos. É diferente. Isso tem a ver com adoração, né? Porque é interessante resgatar esse tema do dinheiro, porque também é um tema, não vou dizer que é pouco falado, mas às vezes quando é falado num contexto da prosperidade, né? Então, quando nós tocamos no assunto, né, nós falamos, né, em um dos programas sobre, por exemplo, sexualidade, quando a gente toca nesse assunto, é um assunto que se fala muito no mundo. Então, resgatar princípios bíblicos, né, do uso do dinheiro, da forma como nós nos relacionamos com ele, isso é extremamente importante, porque é a forma como nós adoramos a Deus. Então, se eu entendo, né, que eu fui chamado para glorificar a Deus em todos os aspectos da minha vida, a forma como eu administro aquilo que eu tenho, voltando lá para Gênesis, né, capítulo 1, 2 e 3, Deus chama o homem para governar, Deus chama o homem para nutrir, né, e cultivar. Esses dois verbos ali presentes no texto tem a ideia de administrar o que ele tinha ali, né, e isso levava, né, a adoração a Deus. E manter um coração, né, saudável nisso, porque nós podemos correr atrás do dinheiro, né, de uma forma equivocada, né? E esse dinheiro pode se tornar um ídolo para o nosso coração. Mas, bom, falamos, né, conceituamos aí como devemos lidar com o dinheiro biblicamente, desenvolver esse relacionamento, mas num tema de família, imaginemos que eu tenho, né, um casal tem um pensamento de um quer investir num lugar, o outro acha que tem que gastar com uma outra coisa. E aí, como resolver essa situação? Faz uma conta matemática para convencer o outro. Como é que a gente lida com isso, né? Um quer um pneu, o outro quer a panela de cerâmica. O homem quer o rádio, ele acha que o rádio do carro é o mais importante. E a mulher acha que... Panela de cerâmica. É? Panela de cerâmica agora? Com certeza. Tá na moda agora, tá na moda. E aí? A resolução é, tira dos dois e guarda. Como é que a gente lida com a divergência, né, do ponto, do alvo, né, com relação ao dinheiro, com relação a tanto investimento quanto a compra de coisas, né? Bom, eu acredito que tenha que ter um equilíbrio entre os dois. A conversa é o principal, a principal saída para isso. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? O Rafa, ele é uma pessoa que pensa muito no futuro.
Então, eu falo que eu vou ser a pessoa, a velhinha mais rica do mundo. Nem porque... tanto, né? Nem tanto. Porque ele investe aqui, investe ali, investe acolá. Então, ele conhece muito bem, né, essa área de finanças e investimentos, pessoal. Então, e teve uma época que ele estava nessa de investir aqui, investir ali. Eu falei, poxa, Rafa, vamos também viver o momento, né? Vamos viver o agora. Porque eu acho que eu, Karina, gosto também de curtir um pouco o dia a dia. Não gastando, esbanjando, não isso. Mas nós estávamos ao ponto, né, colocando tanto dinheiro em finanças, ao ponto de não sobrar tanto no dia a dia. Para o dia a dia. E isso é muito importante para a saúde mental no meu ponto de vista, né? E para ele, não. Então, isso eram 2 pesos e 2 medidas. Eu achava uma coisa e ele achava outra, que os dois estavam certos, né? E aí nós sentamos, nós conversamos, e aí hoje em dia a gente anda até que aqui e ali, né, Rafa? Às vezes ele não quer muito, dar uma viagem, sabe, assim, tem que pensar muito em ir, né, gastar um pouquinho aqui, mas enfim. Mas eu acho que a saída principal é o diálogo, a conversa, e assim, abrir o coração mesmo. Por que você está achando isso? Olha, eu acho que nós podemos usar um pouco mais agora por conta da nossa saúde mental. A gente vive muito sobrecarregado, né? Ainda mais quem mora em São Paulo, ou em cidades grandes, ou até mesmo se você está sobrecarregado no seu dia a dia, no seu trabalho. E ele traz a ideia de que precisa realmente guardar, porque afinal nós vamos viver por um bom tempo aqui ainda, né? Sim. Eu queria até trazer um verso bíblico, pastor, porque isso para mim é super importante. Eu vou ler aqui Provérbios 15, 22, para a gente ter um pouco dessa ideia, né? E acho uma das coisas que eu aprendi na minha vida de finanças, porque eu mudei muito, né? Então, hoje a Karina fala disso, mas eu passei por um processo de mudança muito grande, onde Deus realmente me forjou para pensar de uma maneira diferente. E uma das coisas que eu aprendi muito, né, nesse processo da forja foi a buscar conselho. Sim. Né? E usar o conhecimento pastoral. Deus chama homens que têm essa capacidade. Eu sei que, inclusive, esse é um dos ministérios que você trabalha aqui na igreja. Então, quando tem muita diversidade, ou quando tem muita discussão de pensamento, a Bíblia fala: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, quando dentro do casamento, da área financeira, existe esse tipo de problema, busquem conselhos. Né? Mas, claro, né, como é que eu posso dizer? Não vai buscar conselho com a pessoa que você já sabe que vai dar a resposta que você quer ter. Sim. Então, procure ter seus conselheiros, e para mim sempre conselheiros que conheçam a palavra de Deus. Porque se você for discutir um tema como esse de finanças com uma pessoa não cristã, o foco dele vai ser diferente em muitos aspectos. Então, tem que estar perto do pastor, tem que estar perto dos presbíteros da igreja, se aproximar nesse sentido. Às vezes a gente vê casais que procuram pastores ou procuram aconselhamento por temas muito complexos, né? Muito complexos. Mas quantas pessoas procuram, por exemplo, um auxílio pastoral para falar sobre finanças no casamento? Porque existe muito medo, existe, como é que eu vou expor um assunto como esse, que a gente está endividado? Então, procure o aconselhamento. E para mim, no casamento, como a Karina comentou, tem que ter o balanço. E quando não se chega a um consenso, procure conselhos de pessoas cristãs para que possa trazer uma nova perspectiva. E eu acho que a sabedoria, principalmente do casal, tem que estar no conceito de como estamos administrando aquilo que Deus nos deu. Então, um casal que compra de maneira desenfreada e que perde o controle, passa por um problema de endividamento, ou aquele que guarda muito e perde a percepção do reino e transforma aquilo em algo, né, tão grande, tão importante para o casal. Mas eu acho que isso é super importante. Então, quando tem alguma dúvida, ou quando não existe consenso, procure os conselheiros. Então, a sabedoria vai estar ali, né? Então,
isso pode ajudar bastante. Então, para mim, no caso, eu e Karina, foi um desafio, né? Então, eu olhando muito para o futuro, ela querendo desfrutar de algo no presente, não é carpe diem, não é que ela queria desfrutar o dia. Então, como é que a gente chega nesse balanço? Como é que eu consigo montar aquilo que eu entendo biblicamente sobre a questão do investimento? E como é que eu também consigo aproveitar o meu dia de hoje, sem esbanjar, óbvio, para que a gente, no final, tenha que entender como é que eu estou glorificando a Deus em todos os passos da minha vida financeira. Porque a gente acaba lidando com um elemento de reflexão que deve ser importante. Por exemplo, eu guardo por que eu estou guardando, né? Quer dizer, eu estou guardando para ser diligente ou eu estou querendo ser o meu provedor final? Exato. Acho que é uma reflexão importante, né? É o lado também de porque eu quero gastar, eu preciso disso, né? A gente fala para os nossos filhos, né? Ah, pai, eu quero isso. Tudo bem, filho, mas isso é necessário. Agora, nós temos que primeiro fechar aquilo que é necessário e aí, então, indo, né, com questões ali de prioridade e estabelecer, né, um gasto equilibrado. Mas é um grande desafio, né? Um grande desafio no mundo que vivemos, né? Ou seja, com tanta publicidade e tantas coisas sendo oferecidas, né, como se fossem necessárias para a nossa vida, né? Quer dizer, se você não tem isso, né, você não é... E aí que entra uma questão importante, que é o dinheiro identificando o ser humano ou o ser humano se identificando pelo que ele tem. Então, né, o celular que usamos, a roupa que colocamos, aquilo que... Isso atende, né, na nossa cultura a querer identificar o ser humano, né? Isso é um problema também, né? Exato. Bom, mas antes da gente falar mais sobre o assunto, né, sobre casamento e finanças, nós temos uma dica de leitura muito importante. E essa dica é o livro Dinheiro, Bens e Eternidade, do Randy Alcorn. E nesse livro ele nos ensina a pensar biblicamente, né, a respeito do dinheiro, entendendo que o dinheiro, né, é uma bênção divina, uma provisão divina para o nosso bem, para o bem de outros e para a glória de Deus. Então, esse livro que está aparecendo aí na sua tela, você pode encontrar na nossa editora, tanto na loja física aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na Editora Hebron, ou também no nosso site editorebron.com.br. Você pode comprar, ler este livro e ampliar o seu conhecimento, a sua visão sobre investimento no reino de Deus e a provisão para a vida de outros e a provisão para a sua vida também. Então, Deus quer que você administre o seu dinheiro com sabedoria, né, Luana? Lembrando também que todo o valor dessa venda, né, da venda da nossa editora Hebron, é para reverter para missões, para juntas missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, contribua, né? É uma forma de contribuir, na verdade. Uma forma de administrar com sabedoria. Olha só, você compra e ainda ajuda a obra missionária. Sim. Isso é um bom investimento, não é, Rafael? Esse é o melhor investimento. Esse é o melhor investimento. É um investimento eterno, né? Exatamente. E assim, a gente está falando questão de economia, às vezes tem essa dilema do casal no começo, né? De contas, de como lidar. E esse casal que se sufoca porque não tem um diálogo, não busca conselheiro, como se relacionar com a dívida? E agora? Aconteceu a dívida, o que eu faço? Muito bom. Então, a gente vai para a Bíblia, né? Para a gente entender um pouco melhor sobre isso. E quando a gente olha as Escrituras, o conceito de planejamento, ele é muito presente nas Escrituras. A gente pode citar diversos exemplos, como José, como Neemias, né? E o livro de Provérbios também traz um pouco desse conhecimento para a gente, sobre a necessidade do planejamento. Provérbios 16:1 fala sobre essa questão de que o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa virá do Senhor. Mas quando os planos dos homens, né, nós cristãos, é um plano correto, é um plano que busca olhar para a Bíblia e fazer aquilo que Ele nos pede, Deus irá nos abençoar. Então, a primeira dica que eu dou sempre quando a gente está endividado, a primeira coisa é parar, literalmente parar, refletir sobre o assunto e começar um diálogo intenso com Deus. Isso passou comigo, com a Karina, né, tentando primeiro decifrar o que o nosso coração está demonstrando. Por que a gente se endividou? Por que chegamos neste momento de endividamento, né? E uma vez que a gente entende isso, aí algumas mudanças devem acontecer. Então, a primeira coisa que eu comento sempre é monte um mapa financeiro. Entenda tudo o que você tem, tanto de recebíveis, aquilo que você vai receber, que geralmente são 1 ou 2 linhas, não é tanta coisa, né? Uma família brasileira, grande parte é assalariado, né? E os seus gastos. Você precisa detalhar todos os seus gastos. Então,
utilizando diversos tipos de ferramenta que são possíveis hoje, para que você entenda isso e melhore como casal. Uma vez que você cria esse mapa, entende todas as suas dívidas e você entende tudo que você vai receber, a primeira análise que você faz é simples. Estou gastando mais do que eu estou recebendo? Se você já chega a essa breve conclusão, ali você tem que ajustar, então, os seus gastos e, muito provavelmente, rever o padrão de vida do casal, como um todo. Né? Feito isso, você começa, então, a montar a sua estratégia de sair das dívidas. Então, é um trabalho que não é simples, é um trabalho que demanda tempo e é um trabalho que vai demandar do casal um comprometimento. Porque não adianta, e depois a gente pode até comentar sobre isso, eu e Karina já passou por isso, mas uma vez que a gente chegou, entendeu o nosso endividamento, a partir dali a gente criou um plano e a gente começou a trabalhar junto para sair desse endividamento. Muito bem, então montei o meu mapa, eu sei o que eu devo, eu sei o que eu recebo, eu vou procurar agora diminuir os meus gastos para aumentar os meus recebíveis, ou, além desse fato de diminuir os meus gastos, eu tenho que buscar uma renda extra, né, para que possa me auxiliar nesse processo e, a partir dali, criar um comprometimento. Mas no próprio livro de Provérbios, né, o que Deus pede para a gente, porque muitas vezes as pessoas fazem isso. Vai lá, monta o seu mapa, deixa tudo bonitinho, está aqui e tal, mas ela não faz o acompanhamento. E eu queria ler esse texto aqui para a gente, até para facilitar, porque isso pode fazer a diferença. Eu vou ler Provérbios 27 aqui, para a gente deixar esse texto. Provérbios 27, 6, que fala... 23, que fala o seguinte, né? Esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. O que está querendo dizer esses dois versos, 23 e 24? Às vezes a gente faz o planejamento, mas a gente não segue o planejamento. E a gente não procura entender o que está acontecendo dentro da nossa casa. Claro que aqui, né, quando a gente olha a principal indústria na época das escrituras, sempre foi a indústria agrícola, né? Pecuária. Então, hoje que a gente conhece como agronegócio. Então, muitas maneiras de se falar, muitas analogias se utilizam esses termos. Mas o que ele está falando? Você precisa saber como está o seu rebanho, para que você tome as suas decisões. Então, não basta apenas criar um mapa financeiro, não basta apenas criar um controle, mas você precisa fazer com que isso aconteça de maneira recorrente e que traga uma segunda palavra. Então, cria-se o mapa e se gera a disciplina para que saia desse problema. Eu e Karina, a gente já passou por isso, levamos 18 meses para sair desse buraco, né, onde a gente se colocou, mas fizemos lá, pagamos nossas dívidas, saímos dessa situação, e é um processo que todos nós passamos, ou muitos de nós passamos, melhor dizendo, até como forma de aprendizado e aproximação de Deus na área financeira. Então, disciplina para que você, quando termine o seu processo, você realmente esteja glorificando a Deus. E isso, para mim, é super, super importante. Acho que a gente pode falar daquela pessoa que se endivida por mau uso dos recursos que ela tem, acho que isso é uma questão, mas hoje também nós vivemos a realidade de pessoas que estão em dívidas por causa da pandemia, né? Quer dizer, perderam... Perdeu o negócio, Perdeu o negócio, né? exatamente. E aí talvez a pessoa tinha tudo bem administrado, pensando, fez um investimento sem saber que a pandemia ia vir, né? Comprando alguma coisa. Como lidar com isso, né? Hoje, quais, assim, por exemplo... eu não sou expert na área de finanças, né? Eu aprendi, né, com um amigo me ensinando, né, a fazer planejamento, previsão orçamentária. Agora eu faço, né? Mas existe alguma ferramenta hoje? Como que nós podemos iniciar? Tem algum curso, alguma coisa que a gente pode buscar? As famílias podem buscar para dizer, olha, como que eu aprendo a ter essa visão mais ampla e poder ter ali mesmo que na escrita, poder assumir esse compromisso e fazer esse planejamento. Existe hoje? Sim. Existem várias ferramentas, como eu comento, né, ferramentas hoje, app de celulares que você pode ter, o mesmo de computador, que ao mesmo tempo que ele traz o controle financeiro, ele também te ensina. Né? Então, ele fala onde é que você está gastando mais, onde é que você está gastando menos,
Por que você gastou tanto com lazer, por exemplo? Por que você gastou tão pouco com investimento? Ou realmente não guardou uma parcela do seu salário para o futuro? Existem cursos que a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, a B3, oferece, são cursos gratuitos, online, então você entra, olha e consegue acessar. Então, a busca por ferramentas como essa, acho que elas são super importantes. E a própria palavra de Deus, né? Às vezes a gente acha que Deus não fala sobre isso, mas Deus fala demais sobre finanças na sua palavra, né? Então, Cristo citou diversas vezes temas como esse, temas de finanças. Olha, eu tenho uma curiosidade, não sei se você sabia, mas sabia que a Bíblia fala muito mais de finanças do que do céu? Sabia disso? Eu assim, comparativa. Pode ser, eu não imagino, porque tem muitos versículos, são mais de 2.000 versículos que falam sobre isso. Né? Então, a gente está falando da questão de importância aqui, né? Mas nós estamos falando que isso faz parte da vida de um cristão, de como ele administra isso, né? No sentido de trazer a glória de Deus. Quer dizer, isso faz parte da nossa vida. Deus nos fez, né? Nos criou como administradores, né? E, infelizmente, no Brasil, não existe uma cultura de ensinar finanças. Isso não faz parte, por exemplo, do currículo escolar de muitas escolas. Isso não faz parte da nossa cultura familiar. Então, como é que a gente ensina, como é que a gente fala sobre esse tema na nossa casa? Então, é algo que a gente tem que realmente buscar. Depois, se for o caso, a gente pode tentar deixar até no link, de alguma maneira, algumas sugestões para que as pessoas se desenvolvam nessa área. E você falou de cultura, de ensinamento, né? E aí entra uma questão importante, né? Como criar uma cultura familiar, né? Tanto entre o marido, a esposa e os filhos, uma cultura de uma visão missionária, de uma visão onde nós devemos investir no reino de Deus, né? Independente daquilo que talvez que ganhamos ou possuímos. Como podemos olhar biblicamente, né, e fazer o planejamento, essa avaliação, mas ter essa cultura familiar de apoio, de ajuda, de investimento no reino de Deus? Bom, vou falar algumas coisas, né, que eu acho que é super importante. Se a gente vai para o livro de Filipenses, onde Paulo, né, agradece por eles continuarem renovando o compromisso com ele, né, de sustentá-lo, de cuidar, né, está no verso 10 do capítulo 4. Eu acho que a nossa percepção, quando a gente começa a imaginar, lá do começo da nossa conversa, eu sou um mordomo, então fui chamado para fazer. Existem alguns requerimentos básicos de administração que eu tenho que cumprir. Então, eu tenho que gastar menos do que eu recebo. Daquilo que eu recebo, eu tenho que devolver para Deus o que pertence a Ele, como prova de fidelidade. O que resta dentro desse valor dos 90, né, se eu posso dizer diretamente, fora as ofertas que são importantes, eu tenho que separar ainda uma parcela para eu guardar, para eu investir para o futuro, para problemas que possam acontecer. E aquilo que vai fazendo a nossa conta diminuir cada vez mais, dentro daquilo, por muitas vezes, a gente esquece de que Deus realmente ele não precisa da gente. O livro de Atos fala isso, Paulo fala que Deus não precisa se servir de mãos humanas para isso. Mas como a gente aprende aqui na igreja, por diversas vezes, a gente vê o pastor Arival falando isso, é um privilégio poder participar da obra missionária. Então, isso tem que fazer parte da nossa cultura, como a gente ensina os nossos filhos. Quando eu estou montando meu planejamento e estou montando lá meu mapa financeiro, eu preciso ter uma linha destinada a ofertas missionárias. Então, eu realmente abençoar os outros, ser generoso. Então, aquele livro que lançou, acho que foi um dos primeiros livros da editora Hebron, Generosidade. Né? Então, é um livreto maravilhoso, simples, que lê super rápido, mas fala um pouco sobre esse chamado. Porque, mais uma vez, se eu entendo que esse dinheiro não me pertence, eu tenho que administrá-lo, então, parte dele eu tenho que investir no reino de Deus, ou seja, eu tenho que investir naquilo que eu entendo que é importante para o meu Senhor. Então, precisa criar essa cultura e criar a ideia e o conceito do privilégio. Quando a gente ensina crianças, às vezes a gente ensina muito errado. Por mais que eu não tenha filhos, né, o Karina e eu hoje a gente não tem filhos, mas a gente tem que ensinar finanças da maneira correta. O que é um dízimo para uma criança? Não é pegar parte de um valor pequeno, colocar num envelope e pedir para a criança entregar o envelope para o diácono ou levar até o gasofilácio. Ela precisa entender o conceito do que ela está fazendo. Então, teoricamente, ela deveria ter uma renda,
existem várias técnicas de como se ensinar crianças sobre esse sentido. Parte daquela renda que ela recebe, ela separa para dizimar. E quando ela coloca no envelope, nem que seja 10, 15, 30 centavos, ou seja, R$1, R$2, na hora que ela coloca aquilo, ela entende a razão pela que ela está fazendo. Então, por exemplo, teve a campanha das cestas básicas. Teve, não, estamos na campanha. Estamos na campanha. Então, de repente, senta com os filhos e fala, ó, agora, papai ou a mamãe, a gente vai fazer um depósito na conta da igreja para falar, ensinar para que ele vai servir, e faz o depósito, mostra o comprovante para a criança, demonstra para ela, aqui colocamos lá 90 centavos para ajudar. Então, você vai ensinando a criança no caminho que ela deve andar. Provérbios 22, 6, se não me engano, fala exatamente isso. Então, é ter esse trabalho de educação. Primeiro, o adulto entender. Se você vai lá em Malaquias, quando está tendo um diálogo entre Deus e o homem, e aí os homens perguntam, mas em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Não apenas nos dízimos, mas nas ofertas também. Então, criar essa cultura no seu mapa financeiro, ter um valor destinado para esse tipo de auxílio ao próximo, à obra missionária, mas educar também o seu filho da maneira correta. Então, são coisas que eu entendo que são super importantes, e quanto mais a gente valoriza isso, melhor vai ser a nossa vida com Deus. E os nossos filhos vão aprendendo que dizimar faz parte do relacionamento com Deus. Não cria aquele coração avarento, né? Não. Sempre é um coração que doa, que dá com satisfação, que olha para a necessidade do outro e vê com empatia, né? O sofrimento e a necessidade e contribui e oferta, né? E é algo que tem se perdido, né? E a gente vê que antigamente era muito mais fácil doar, dar, acolher a pessoa financeiramente do que hoje, né? Parece que o egoísmo vai tomando conta do nosso coração e a gente vai deixando de amar ao próximo, como Jesus ensina, no provir também as suas necessidades, né? E era uma prática muito comum, né? Que Jesus fazia, seus discípulos continuavam fazendo ali, né? Sempre provir, né? E através até do milagre, né? Jesus pagou o imposto, provia o povo de alimento, né? É realmente contribuir e ofertar com aquilo que a gente tem, não importa a quantidade, né? Exato. Mas é realmente doar aquilo que temos, né? E como os ídolos do nosso coração em relação a finanças, né? Como que o dinheiro vai se tornar um ídolo? Como que isso vai flertando com a gente? Porque é um perigo muito grande na nossa vida, né? Sim. A gente se achar autossuficiente, né? Quais são os perigos dos ídolos da gente construir nessa dinâmica do dinheiro na nossa vida? O dinheiro na nossa vida acaba sendo um ídolo, né? Não necessariamente, ou muitas vezes, a própria nota, o dinheiro, mas as coisas que estão em volta que a gente quer conquistar, né? E aí nós caímos naquele versículo, né, em Mateus 6:24, que diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, né? Ou a gente escolhe servir a Deus ou as riquezas. Então, porque o nosso coração acaba se voltando a esses ídolos que estão em volta, né, que rodeia ali o dinheiro, ou propriamente o dinheiro. E são muitos exemplos, né? Então, qual o padrão que a sociedade nos traz? Como é que a sociedade olha esse conceito? Então, vamos pegar, por exemplo, o que o pastor Tiago comentou agora, né? Então, quando a gente olha a questão a definição do homem passa pelo que ele tem e não pelo que ele é. Então, as pessoas vão te valorizar, infelizmente, essa é uma realidade. Quais são os bens que você tem? Quais são as coisas que você, teoricamente, possui? E isso define muito, às vezes, quais tipos de tratamento você vai receber de acordo com o valor financeiro que você tem ou que Deus te confiou para administrar. E isso pode gerar muitos problemas. Satanás, ele é muito astuto. Ele é muito astuto. E uma das ferramentas que ele faz para que um casal, por exemplo, tenha problemas graves de relacionamento na área financeira, geralmente está relacionado ao crescimento
uma renda suficiente para que esse crescimento se sustente no longo tempo. Então, vamos comprar uma nova casa, vamos comprar um novo carro, vamos adquirir a nossa tão querida panela de cerâmica, né? Que não precisa. Que não precisa. Não, é um baita investimento. Né? Dura anos. Dura anos, né? Então, e aí o diabo faz com que a gente se leve por isso. Entre num endividamento completamente desnecessário. E dali a crise no casamento começa a acontecer, onde não existia isso. Então, o que nós queremos tem que ser diferente daquilo que nós... esse conceito do eu necessito e eu preciso. Existe um livro da editora Cultura Cristã, eu sei que não está no momento aqui, desculpe, mas Cristãos em uma Sociedade de Consumo, que trata sobre esse tema. Né? Então, o exemplo que o pastor Tiago deu, a questão do qual celular eu tenho. Então, o meu celular me define, né? Muitos jovens, o meu tênis me define. Então, o meu computador de mão, o meu iPad, o meu modelo de computador me define? Não é isso que nos define. Mas a sociedade nos leva a isso. E, infelizmente, a gente vai para uma vertente que está sendo diferente daquilo que Deus está pedindo para que a gente faça. E esse é um desafio grande. E quando nós colocamos o nosso coração, como a Karina leu, no Mamon, né, que é o Deus do dinheiro, e esse conceito, nós nos afastamos de Deus. Eu já tive casos de conversas onde o conselho pediu para eu conversar com um determinado membro, porque a pessoa sempre quis ter uma casa na praia, ela conseguiu, trabalhou e conseguiu isso, teve a sua casa na praia, só que ela passou a não frequentar os cultos no final de semana porque ela estava na praia. Né? Nenhum problema em ter uma casa na praia. Mas se você não vai estar mais na sua congregação, por que não congregar numa igreja presbiteriana que esteja na cidade praiana onde você esteja? Né? O problema é não ir à igreja e você transformar esse seu novo ídolo naquilo que trabalha e determina o seu coração. Então, é algo que todos nós estamos sujeitos. Por que eu preciso do meu 5º relógio? Por que eu preciso do meu 5º sapato preto? Principalmente para as mulheres, que tem que ter todas as versões, a escarpã, não sei. Eu senti isso, né? Um pouquinho mesmo. Então, senti uma direta. Senti uma indireta, né? Mas são coisas que a gente precisa fazer. Acho que o verbo que você usou é a necessidade, né? O necessitar é diferente do precisar. E nós temos que ter essa responsabilidade. Ser rico não é pecado, não é maldição. Ter condições financeiras muitas vezes é o reflexo da bênção da mão de Deus. Você vê Abraão, era um homem extremamente rico, mas ele nunca deixou de ser fiel a Deus. Então, quando a gente olha esse contraste, que é o importante, e a dúvida que sempre fica é qual ídolo o meu coração está colocando por que eu entrei nesse endividamento? Né? Porque ser rico não é pecado. Agora, não ser e querer manter um padrão de rico, aí vai atrair muita coisa. Vai. Com certeza será. E às vezes as pessoas têm a ideia também, Rafa, não sei o que vocês pensam a respeito disso, de que desfrutar a vida é só se for rico. E aí já é um equívoco com relação ao dinheiro, porque traz a ideia de que o dinheiro traz a felicidade. Né? Eu sei que existem aqueles memes na internet, dinheiro não compra felicidade, mas compra isso, né? Mas compra isso, né? Mas isso, aquilo que o Senhor falou, né? Onde está o coração? Né? Onde está o tesouro? Né? O que realmente avalia, né? Exatamente, às vezes, a autoimagem, né? O que eu quero passar para as pessoas. Agora, uma pergunta, Karina, que não quer calar aqui. Toda compra, o Rafael desconta no Excel? A balinha da padaria. Ele não falou, mas ele utiliza muito o app, né, as planilhas dele, mas eu utilizo tudo no caderninho. Então eu vou lá, eu anoto, eu tenho um caderninho que até que ele me deu, e é bem legal, que tem a parte de finanças, né, a parte até de... ele te deu um caderninho ele que tem parte de finanças. É muito sugestivo. É bem lindo, E aí eu coloco lá. De 14 anos. Eu anoto lá tudo bonitinho. Por quê? Porque eu sou apaixonada por papelaria, né? Eu falei que se um dia eu for para o Japão, ele fica pobre de tanta coisa que tem lá de papelaria, porque eu vou nadar e tudo mais, e eu gosto bastante. Então, eu gosto bastante de anotar e tudo mais.
Mas nem tudo ele desconta lá na planilha de Excel, mas ele sabe. Ele não chega em casa depois do passeio e fala, querida, com licença. Aí ele vai no escritório e fica, peraí, foi isso? Ele já faz na mente dele, ele não é indiscreto ao ponto de falar, Karina, tal hora você foi? Mas eu falo assim pra ele, ai, Rafa, eu fui lá na farmácia e comprei tal medicamento. Aí foi meio caro, eu vi. Ele já sabe. Eu já caí nessa também. Eu vi. De estar no carro e receber a mensagem. Você recebe a mensagem, né? Você viu quanto eu gastei, né? Não, e às vezes Deus é muito bom nesse sentido também, porque como a Karina trabalha muito... E deixa a gente ver no app, é isso. Ela trabalha muito com papel, né? E aí, às vezes, ela mesma se entrega, né? Eu chego lá, tem uma nota fiscal em cima da mesa. Por que essa nota fiscal aqui? Por que você comprou isso? Tal, não sei o que lá, nada. Mas o conceito ali é a gente controlar. Eu controlo, óbvio, no detalhe. A gente sabe o que acontece. Mas é muito mais para a gente entender o que a gente quer. Onde a gente quer chegar do ponto de vista financeiro. Né? Então, tem meses que assim, gastamos muito, a gente já saiu para comer, está muito caro, não agora nesse tempo de pandemia, né? Mas aqueles não, esse mês já cortou. Convidam a gente não vai, desculpa, não podemos, né? Estouramos ali o orçamento. Mas tem que ter um controle, não para que, como eu falei, não para que te trave, num sentido, como a Karina falou, até que te traga um prejuízo na saúde mental e tal, mas é um controle para que você entenda como você está administrando para você atingir os seus objetivos financeiros. Né? E a Bíblia fala muito sobre isso. Então, o controle em si, ele não é algo para prejudicar o relacionamento. Ele tem que servir como um guia para garantir, tá bom, então queremos adquirir um novo celular para o casal. Então, o celular quer comprar 2 novos aparelhos de celular. Então, como é que a gente vai fazer isso? Em quanto tempo a gente vai chegar? Como é que a gente vai deixar de parcelar? Vamos comprar à vista. Então, não dá para comprar à vista, o celular quebrou, eu preciso de um novo. Então, como é que você vai montar esse planejamento? E é para isso que ele serve. E aí, né, existem as mensagens que chegam, né, e alertam, ou mesmo a pessoa deixa a nota fiscal num lugar que ficou muito fácil para eu analisar. Ó, fica a dica aí, não deixe nota fiscal. Mas é interessante essas questões que foram colocadas, porque às vezes eu tenho muita vontade de comprar alguma coisa, aí a Luana sempre pergunta para mim, Tiago, é necessário? Nessa primeira pergunta eu penso assim, não faz essa pergunta não faz essa pergunta essa não, né? Essa não, faz outra, né? Faz aí quantas parcelas. Mas isso é interessante, porque essa reflexão, né? Essa sentar juntos, ou até mesmo pensar, fazer uma avaliação, eu realmente preciso disso, eu quero trocar alguma coisa, mas isso é porque eu quero trocar, porque eu quero ter simplesmente um novo, ou isso vai ser realmente funcional para a minha vida, né? Eu vou utilizar um tablet ou um celular para o trabalho, alguma coisa assim. Então, isso tem que ser avaliado, né? Daqui a pouco a gente volta para conversar, mas agora a gente tem a dica do casal. Qual que é a dica do casal, Luana? A nossa dica, né? A dica do casal. Casal, a gente. Queremos dar uma dica para você que tem filhos. Como ajudar o seu filho a compreender melhor e depender do Senhor financeiramente também. Às vezes, seu filho vê algum brinquedo e cai naquela tentação, aquele desejo de ter, né? Ver um amigo, ou então alguma coisa na TV daquele anúncio, daquele brinquedo maravilhoso que tem controle, tem um monte de pilha. Então, ensine o seu filho a orar ao Senhor, a pedir ao Senhor. Sim, e é também refletir, né, sobre tanto a questão das finanças da família, quer dizer, falar da realidade financeira para a criança, isso é muito importante, claro, na linguagem dela, do jeito que ela entenda, e trazê-la para essa realidade familiar, porque às vezes o esforço que o pai e a mãe faz para comprar um brinquedo tão caro para o filho não reflete efetivamente a vida financeira da família, ou seja, coloca a família em dívida por causa, né, de brinquedos e acessórios. E isso é interessante, é mostrar para a criança tanto a dependência do Senhor, né? Uma coisa que Luana e eu nós fazemos, às vezes nós, né, queremos presentear os nossos filhos e até temos ali a condição de ir comprar, de escolher, mas sempre partimos do processo de orar com eles, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que nós possamos administrar aquilo de uma forma honrável ao Senhor, amável ao Senhor, e aí sim, no momento certo, poder, né, adquirir ou comprar. Isso tem ensinado o coração deles, tanto que eles não pedem brinquedos, eles falam, pai, vamos orar por esse brinquedo. Isso tem sido um grande ensinamento, tanto para eles quanto também para nós. E outra pergunta é, já pagou todas as contas do mês? Exatamente, a gente sempre faz, né,
Pai, quero um brinquedo. Calma, vem cá, nós pagamos... eles perguntam isso, né? Pai, já pagou todas as contas do mês? Dá para comprar, né? Então, isso vai trazendo para a criança a cultura que o que ela quer não deve ser dado, né? Então, existe realmente aquela ideia, se você não comprar, ou eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive dos meus pais. Isso é um pensamento completamente equivocado e que não segue aí o padrão de ensino bíblico com relação, né? Aquilo que você deve dar ao seu filho, que ele nunca deve ficar sem ensino bíblico, correção bíblica, amor cristão, cuidado e criatividade, né? Nós temos 2 crianças em casa muito criativas, né? Elas pegam e fazem brinquedos e aí eu acabo economizando também. Então lembre o seu filho de que ele depende do Senhor, não dos brinquedos. Não é isso que vai satisfazer o seu coração. E às vezes seu filho tem muito brinquedo em casa já. Sim. Então o Muito ensine Lego a pela casa. brincar com aquilo que ele tem, né? E às vezes até talvez o pai e a mãe brincar com o filho, dando um significado de estar junto com aquele brinquedo encostado, velho lá no quarto, às vezes nem velho, novo, porque comprou, brincou 2 vezes e nem usou mais. Isso também é importante aí para ter essa dinâmica, né, de ensinar finanças para as crianças também. E ensine números para os seus filhos desde pequeno. Mostre para eles que depois da vírgula ali, se tiver muitos zeros, melhor nem olhar para aquele brinquedo. Bom, que papo gostoso. Eu sei que há muito ainda a gente aprender, né? E com relação a isso, a gente está no aprendizado, né? Um aprendizado constante. 10 anos, né? 10 10 anos. anos Então, de a gente está casados aprendendo. E 14 anos que estão aprendendo também, né? Estamos até hoje. certeza. Até hoje. A pergunta é, Jesus fala em Mateus, por exemplo, sobre o equilíbrio entre pensar nas coisas de necessidade, como a comida, a bebida e a vestimenta, mas ao mesmo tempo ter a crença na providência de Deus. Como podemos equilibrar essa verdade? Quer dizer, eu trabalhar e poupar para que eu possa ter ali uma renda no futuro, ou, né, ter uma estabilidade, mas também ter o mesmo equilíbrio, né, de dizer, não, mas Deus é o meu provedor. Então, como manter esse equilíbrio? Porque é um desafio, né? Tá. Bom, vou tentar simplificar aqui essa equação, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo que nós temos pertence a Deus. Então, se tudo pertence a Deus e tudo que nós recebemos é provisão dele. Então, acho que esse é o primeiro conceito que a gente precisa ter muito claro. Segunda coisa que eu gosto de falar, né, é o conceito do Deus proverá, do ponto de vista financeiro. Deus provê de 2 grandes maneiras, se eu posso dizer assim. A maneira ordinária, regular, normal, e a maneira extraordinária, miraculosa, né? Um exemplo simples do milagre, Eliseu e a viúva, com a multiplicação do azeite. Ela estava passando por uma situação financeira complexa, difícil, e Deus proveu de maneira miraculosa, de maneira extraordinária, algo para que ela pudesse vender, né? E ter ali, ver a mão de Deus operando de maneira extraordinária. Mas, muitas vezes, Deus fala com a gente da maneira ordinária, da maneira recorrente. Então, o que Ele pede para a gente é a fidelidade. E o mordomo fiel, ele tem que ser prudente. Uma referência entre 10% e 15% da sua renda, ela deveria ser guardada todos os meses para que, no momento de dificuldade, você tenha esse amparo. Você usou o tema, por exemplo, da pandemia. Quantas pessoas estão sofrendo, né? Então, um pedido básico ou um conhecimento básico de economia, né, de finanças pessoais, é guardar pelo menos 3 meses das suas despesas recorrentes, sem mudança de padrão de vida. Perdi meu emprego, eu tenho uma reserva para continuar pagando as minhas contas sem uma diminuição de padrão de vida. Então, a maneira ordinária e regular que Deus nos pede é para que a gente guarde, para que a gente seja prudente. E o exemplo é Gênesis 41, quando José, homem escolhido e usado por Deus, sabedor, né, através daquilo que Deus mostrou para ele, 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. Ele guarda durante 7 anos uma porção, uma parte, para que ele passe o momento da escassez. E José foi usado por Deus não apenas para alimentar o Egito, mas alimentar todo mundo, né? Então, uma vez eu estava dando uma palestra no MP São Paulo e um jovem me questionou, mas eu não acho que eu tenho que guardar, porque Deus vai prover. Eu falei, Ele vai prover. Só que Ele pode prover de uma maneira ordinária ou de uma maneira extraordinária.
Como mordomos fiéis, a minha sugestão é trabalhe da maneira ordinária, sendo diligente com o seu dinheiro, mas não guarde apenas para si. A palavra de Deus fala que a gente tem que deixar uma herança para os nossos filhos. E para os filhos dos nossos filhos, né? Se você ler o texto em Provérbios. Mas o conceito é, eu vou guardar, eu vou deixar uma herança para os meus filhos, mas ao mesmo tempo, talvez eu tenha que ajudar alguém neste momento. Eu vou ser o extraordinário que Deus vai chamar para cuidar de alguém que precisa. Então, eu acho que esse é o balanço. Então, tudo provém de Deus, tudo provém de Deus. Ele é o nosso provedor. Então, já começa por aí. Então, o que Ele me dá, eu tenho que devolver para Ele uma porção e outra porção eu tenho que guardar para esses momentos de escassez. Paulo fala isso, que ele aprendeu, né, em Filipenses 4, ele fala isso e no final ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu acho que esse é o conceito que a gente precisa ter. Guardar, não para enriquecer, porque a gente também tem que fazer como o próprio Cristo nos fala, né? Então, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, eu diria que esse seria um equilíbrio interessante para a gente pensar. Eu não quero guardar para ser rico, eu quero guardar para ter uma provisão em caso de necessidade, mas eu também quero abençoar outras pessoas. E quando o casal tem esse pensamento, né, ou seja, de abençoar o outro, isso se torna enriquecedor para eles, né, da experiência de poder ser o extraordinário na vida de tantas pessoas que passam necessidades, né, e necessidades básicas, né, comida, enfim. Sim. E como tem sido a experiência de vocês, né, na vida financeira? Acho que um economista e uma enfermeira... Ele erra. Acho que vocês não têm problemas financeiros. Né? Temos. Ou não tiveram problemas financeiros. Né? Já casou com planilha. Já casou com a planilha. Isso é verdade. Eu já casei, já existia uma planilha e ele me apresentou a ela, eu não gostei muito dela. Mas quando nós casamos, nós já casamos até endividados, né, Rafa? Eu fiz a minha faculdade, tive o FIES, e o Rafa foi o meu fiador. Inclusive, a Bíblia fala para não sermos fiadores. Exatamente. Né? Só, mas tudo então, bem. Mas assim, além da festa de casamento, de comprar o apartamento e tudo mais, nós já casamos com uma dívida, assim, grande, né, Rafa? Para quem... Eu não trabalhava na época, que eu tinha terminado a minha faculdade, e o Rafa já trabalhava e tudo mais, mas era uma renda só dentro de casa para o tamanho da dívida que nós tínhamos. Então, assim, foi bem difícil. Foi nessa época em que eu aprendi muito, que eu era bem dessas de ter o dinheiro para mim e não dividir, enfim, e o Rafa entende mais dessa parte de doação e tudo mais, que eu tenho aprendido bastante, né, nesses 14 anos. Então, foi bem difícil, mas nós já tivemos também momentos de alegria, né, Rafa? Já. Temos, né? Sim, e que eu falo que precisam os dois estarem alinhados, e o que traz esse alinhamento é a Bíblia. Né? Porque se eu for pela minha cabeça, eu tenho a minha razão, se o Rafa for pela cabeça dele, ele tem a razão dele, cada um tem a sua ciência. Né? Mas os dois têm que estar unidos ali pela Bíblia, pela palavra de Deus, e entender o que Deus quer de nós aqui na Terra, né? Aqui no mundo. Acho que a maior crise financeira que a gente passou, como eu comentei, foi quando eu fui realmente provado por Deus na área financeira, mesmo com todo o conhecimento, digo, prático de finanças, mas não à luz das Escrituras, mas aquilo que eu aprendia olhando a perspectiva do mundo. E Deus me provou, e quando a gente ficou muito endividado, foi por causa disso, onde eu queria ter um padrão de vida que era condizente com o meio onde eu vivia, para que eu pudesse ser aceito, ao invés de entender aquilo que Deus tinha me proposto através das Escrituras. E a gente se endividou muito por causa disso. E foram momentos bem complicados, como eu comentei. Foram 18 meses ali de montar o mapa de novo, sentar com a Karina, definir a estratégia, montar o plano, renegociar. E de negar saídas, né, Rafa? Então, assim, era bem chato, porque o pessoal queria sair, comer uma pizza e tudo mais, e qualquer dinheirinho que pingasse era um dinheirinho a menos, né? Então, a gente falava, olha, nós não podemos ir, nós não podemos sair e tudo mais. Assim, é constrangedor? Porque nós gostaríamos de estar ali no meio da bagunça, né, junto com os amigos.
E nós falávamos que não poderíamos ir e tem que ficar firme. Difícil, é muito difícil, não é fácil. É uma mudança de hábito. É uma mudança de hábito, exatamente. Foi. E que o Rafa falou é exatamente isso. Porque como ele estudou, né, a economia, enfim, a contabilidade, este meio é muito diferente, pelo menos, do que eu vivo. Então, é um meio onde uma Mont Blanc é uma Mont Blanc, sabe assim? Então, você tira para assinar com uma Mont Blanc e não uma Bic. Então, isso tudo influencia o meio que você vive, né? Para as mulheres, um sapato caríssimo, uma bolsa, né, internacional, porque viaja e tudo mais e compra. Então, isso acaba tendo muito fácil no dia a dia, mas que, no fundo, faz muita diferença nas finanças, porque você não consegue sustentar uma vida dessa, né? Mais uma vez, o problema não é ter, é como você vai ter isso. Exatamente. Então, eu quero ter uma caneta, eu quero ter um carro, você pode ter, desde que isso seja condizente com o seu padrão de vida, desde que você seja um dizimista fiel, desde que você oferte, desde que você cumpra os pré-requisitos básicos de um mordomo. Então, e era isso que eu não entendia. Então, a pressão da onde eu vivia, eu tinha que ser uma determinada pessoa com os pré-requisitos mínimos de aceitação. E eu não estou falando que eu tinha 14 anos, 15 anos, eu era influenciado pela sociedade. Eu estou falando que eu tinha 27, 28 anos. Sim. Então, isso faz 13 anos. E às vezes é interessante, né, esse cuidado de um dos cônjuges não endividar a família, né? A gente estava tendo uma aula e aí alguém, já vi casos assim, a pessoa sai e compra uma casa, né, e chegou para a esposa e disse, olha, eu tenho uma surpresa. A surpresa é o quê? É um bombom. É uma flor, não, é uma casa. É uma casa. Não a casa, né? A surpresa é o financiamento da casa. Porque você... Então, assim, tem que ter cuidado, né? Porque, às vezes, o egoísmo leva, né, o endividamento com relação à vida de outros. Mas, gente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Que bom falar. Aprendi muito aqui. Vou melhorar nas minhas previsões orçamentárias agora, familiares aqui. Vou melhorar nos mapas, né? Sim. Bom, uma palavra final para aqueles que estão nos ouvindo, um conselho final com relação à vida, né, com relação ao investimento, à família, né, o casal e as finanças. Qual o conselho que vocês deixam para aqueles que estão nos assistindo agora? O meu conselho é o diálogo, né, abrir o coração mesmo e ouvir, ao mesmo tempo que você abre o seu coração para conversar, você tem que ouvir a outra parte também, né, o seu cônjuge, o seu marido, no meu caso. E para mim, seja um mordomo fiel. A mordomia não é uma vocação coletiva, ela é uma vocação individual. Quando se casa, se trabalha a mordomia num outro consenso. Mas eu tenho que ser responsável por aquilo que Deus me deu e agir de maneira fiel ao que Ele pede, assim como a Karina deve fazer a mesma coisa, e nós, como casal, vamos agir desta maneira. Se não existir os conceitos bíblicos e o conceito da mordomia clara dentro do casamento, muitos problemas vão acontecer. Então, essa seria a minha dica. Seja um mordomo fiel individualmente e, como casal, seja um casal que exerce a mordomia cristã na sua máxima potência. Muito obrigado, Rafael, Karina, pela presença de vocês aqui no Bem Casados. Enriqueceu muito, né, o nosso conhecimento bíblico, né, e também prático com relação às finanças, né, Luana? Sim, obrigada. Voltem mais vezes, viu? Obrigada. Pode convidar. E a você que está nos acompanhando até agora, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aqui conosco, né, na nossa TV, PPI TV, e um canal, né, onde traz conhecimento bíblico relevante, de edificação para a sua vida. Né, Luana? Sim. Estamos chegando ao final, né? Você já aprendeu como vai controlar agora as finanças e que eu recebo no aplicativo? Aprendi a ser uma mordoma, né? Você recebeu a dica... Mordomo fiel. Recebeu a dica da não deixe nota fiscal em cima da... Sim, jogue fora. Não, brincadeira. Bom, brincadeiras à parte, mas que papo gostoso, papo relevante, né? Conceito bíblico, e que Deus possa edificar a sua vida. Se você tem problemas financeiros, procure ajuda, né? Procure ajuda de irmãos em Cristo, como nós recebemos aqui, que pode direcionar você a tomar boas decisões, claro, por meio da palavra e por meio também de conselhos práticos, né, Luana? Sim. Deus abençoe a sua vida. O nosso programa Bem Casados é um programa semanal, que vai toda sexta-feira às 20h30, para que você possa assistir, né, compartilhar também aí dentro da programação da nossa TV aqui. Então, estamos chegando ao fim. Sim.
E Deus abençoe a sua vida e que o Senhor continue guardando o seu coração e a sua família. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bom.